Nessa aula de hoje de iniciação científica, nós iremos conversar sobre objetivos. Mas o que é mesmo um objetivo? Um objetivo científico pode ser definido como aquilo que o pesquisador pretende atingir com a sua investigação. Então, é basicamente isso, é aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer descobrir. Tranquilo, né? Bem simples. Além disso, precisamos entender que os objetivos eles se dividem em objetivo geral e objetivos específicos, e o trabalho normalmente tem esses dois. Vamos tentar entender a diferença entre eles. Basicamente, o objetivo geral é o propósito da pesquisa, o que você realmente quer, o que você pretende, o que você espera descobrir, alcançar. Só que o objetivo geral ele é a ideia bem ampla. Já o objetivo específico, ele meio que pega o objetivo geral e vai delimitando, vai detalhando, vai colocando mais detalhes. Então, em resumo, o objetivo geral é a ideia geral do seu trabalho, aquilo que você quer alcançar de forma geral, e o objetivo específico já é algo mais detalhado, é como se você pegasse o seu objetivo geral e fosse cortando ele e explicando melhor, de uma forma mais detalhada. A regra básica para escrever um bom objetivo é que ele deve sempre iniciar com um verbo e sempre escrito no infinitivo, ou seja, um verbo escrito da sua forma natural. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns verbos que vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Se no seu trabalho você pretende analisar alguma coisa, então você pode começar com verbos como analisar, comparar, investigar, identificar, entre outros. Se você pretende fazer um trabalho mais aplicado, uma aplicação de uma determinada situação, você pode colocar verbos do tipo ilustrar, relacionar, propor. Na verdade, não existe bem essa regra que você deve utilizar esse ou aquele verbo. Dependendo do seu objetivo, você pode usar verbos que estão fora dessa lista que eu coloquei para vocês. Na verdade, a gente costuma sim utilizar outros verbos. Depende daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero descobrir com o meu trabalho. Aqui são só alguns exemplos para vocês tentarem se basear. Vamos tentar ver como é que isso fica na prática? Olha essa situação. Até então nós já passamos por várias etapas do método científico, nós já definimos o nosso tema, já definimos o problema, já vimos o que é hipótese e agora a gente está aqui nos objetivos. Mas vamos ver essa situação aqui, ó. Esse determinado problema. Quais motivos contribuem para a evasão escolar no colégio fulano de tal? Sei lá, um colégio qualquer. Quais são os motivos que levam à evasão escolar nesse colégio? Uma hipótese pode ser a necessidade de ingressar cedo no mercado de trabalho e o envolvimento com drogas podem prejudicar a permanência do aluno na escola fulano de tal. Então eu estou dizendo para você que tem um problema. Num determinado bairro lá tem uma escola que os alunos não conseguem ir até o final do ano, eles não conseguem terminar, eles sempre desistem antes, eles saem da escola. Isso é um problema sério. A minha hipótese é que esses alunos eles acabam deixando a escola mais cedo ou porque tem que trabalhar e acabam ficando cansados, isso prejudica, eles optam pelo trabalho, ou de repente outros acabam se envolvendo com droga. Vai ver, é um bairro que tem, né, essa questão do uso de drogas, mas assim. Então eu coloquei hipótese, eu coloquei a minha hipótese. Agora eu preciso elaborar o meu objetivo. Com base no meu problema e na minha hipótese, qual objetivo eu poderia colocar para a minha pesquisa? O que eu posso tentar alcançar? O que eu quero descobrir com relação a esse problema e essa hipótese? Você consegue imaginar? Você consegue pensar em algo do tipo? Pensa aí. De acordo com esse problema que eu tenho e com essa hipótese, ou seja, é o que eu acho que pode ser a causa, um dos meus objetivos pode ser o seguinte: investigar a contribuição de fatores como o ingresso no mercado de trabalho e o envolvimento com drogas na evasão escolar no colégio fulano de tal. Vocês conseguiram perceber? Se o meu problema é porque os meninos estão saindo da escola e eu acho que é porque eles estão trabalhando ou se envolvendo com drogas, então o meu objetivo vai ser investigar isso. Com essa investigação eu vou descobrir, não vou? Então, esse é um bom objetivo.
Só que essa ideia ela é bem geral, ela é ampla. Eu não consigo passar para vocês aí o que exatamente eu vou fazer, como vai ser essa investigação. E é aí que entra o objetivo específico. Olha um exemplo. Um dos meus objetivos específicos pode ser entrevistar todos os alunos que evadiram da escola fulano de tal no período de 2010 a 2015. Perceba que quando eu especifico, quando eu coloco o meu objetivo específico, eu coloco mais detalhes. Então você de cara já sabe que eu vou fazer uma entrevista com os alunos que saíram da escola, aqueles de 2010 a 2015, porque normalmente a gente não consegue cobrir vários anos e várias escolas, então a gente delimita. Também nos objetivos é importante essa delimitação. Mas você consegue entender melhor o que eu vou fazer. Então perceba, objetivo geral, fazer uma investigação, investigar, né? Os motivos da evasão, investigar se esses motivos que eu pensei, eles realmente contribuem para a evasão. E especificamente, detalhadamente, o que eu vou fazer para descobrir isso? Entrevistar esses alunos, esses ex-alunos, né, no caso, que saíram da escola. Perceba que está tudo relacionado, o problema está relacionado com a hipótese que está relacionado com o objetivo, tanto geral quanto específico. Não deixa de se atentar para o detalhe mais importante. O objetivo sempre vai começar com um verbo escrito na sua forma natural, escrito no infinitivo. Vamos ver um outro exemplo. Olha só esse problema. Quais as causas do aumento progressivo das taxas de desemprego? A gente já conversou sobre isso lá no vídeo passado. Uma possível hipótese para essa questão do aumento das taxas de desemprego, que eu coloquei lá no outro vídeo e que pode sim ser uma boa hipótese, é de que a baixa escolarização e a pouca qualificação profissional são os maiores obstáculos para a ocupação das vagas existentes no mercado do trabalho. De acordo com esse problema e essa hipótese, qual seria o meu objetivo? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa e pensa aí, qual seria o meu objetivo nessa situação? Pensou? Olha um exemplo. O meu objetivo geral nesse problema aqui, nessa situação, poderia ser realizar o levantamento dos trabalhos acadêmicos que tratam sobre o desemprego. O que é realizar esse levantamento? É eu baixar todos os trabalhos acadêmicos, que eu encontrar todos os trabalhos científicos que falam sobre desemprego e ver lá o que as pesquisas apontam que são a principal causa. Então, se eu ler, 15 trabalhos e 10 trabalhos disserem que a principal causa das taxas de desemprego estarem subindo é o fato das pessoas estarem saindo muito cedo da escola, de não serem qualificadas, então eu vou ter atingido o meu objetivo. E o objetivo específico, qual poderia ser? Um bom objetivo específico para esse exemplo poderia ser baixar e comparar as publicações acadêmicas entre 2000 e 2020 que tratam sobre o desemprego no Brasil disponíveis no Google Acadêmico. Ah, Elciane, mas você está falando a mesma coisa que falou no objetivo geral. Não exatamente. Olha só, no objetivo específico eu fui bem mais clara, eu falei mais detalhes, eu falei que eu vou baixar esses trabalhos, que eu vou comparar um com o outro, mas não todos os trabalhos, só aqueles do ano 2000 até 2020 que tratam sobre o desemprego aqui no Brasil, ou seja, eu não vou considerar publicações de fora do país e que estão ali no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele não é a única plataforma que disponibiliza trabalhos científicos, existem várias. Então, se eu não disser que é no Google Acadêmico, se eu não disser que é de 2000 a 2020, fica solto, né? Então, o objetivo específico, ele vem para dar mais detalhes, para especificar melhor o objetivo geral. Só mais uma vez destacando aí aquilo que é clássico quando se fala de objetivos, que são os verbos escritos no infinitivo, né? Realizar, baixar, comparar, verbos escritos na sua forma natural. Vamos ver mais um exemplo para você ficar fera nesse conteúdo. Tenho aqui o seguinte problema. Quais os motivos para o baixo nível de aproveitamento dos alunos do ensino fundamental? Uma boa hipótese para isso, como a gente já discutiu anteriormente, é a questão das lotações na sala de aula, que acabam contribuindo para o baixo aproveitamento dos alunos que estão matriculados nas instituições de ensino fundamental. É uma hipótese.
mas eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu preciso testar. Então, qual é o meu objetivo? Qual poderia ser um bom objetivo para essa situação? O que eu quero alcançar? Eu tenho meu problema e tenho a minha hipótese. O que eu quero alcançar? O que eu poderia querer dessa pesquisa, desse trabalho? Os objetivos de trabalho acadêmico, pessoal, não necessariamente precisam seguir sempre aquela linha de descobrir, analisar, comparar. Às vezes você pode ter um objetivo mais alto. Se liga nessa proposta de objetivo aqui. Propor um novo sistema de enturmação que considere uma quantidade menor de estudantes por sala de aula nas escolas em nível fundamental. Então, meu trabalho todinho vai ser nesse sentido. Se eu estou sentindo que os alunos eles estão aprendendo menos porque as turmas estão muito cheias, o meu objetivo pode ser formar novas turmas com menos alunos, e assim eu vou saber se realmente aquele número excessivo de alunos estavam prejudicando o aproveitamento, a aprendizagem desses alunos. Se eu tenho um objetivo que casa com a minha hipótese e que resolve o meu problema, isso é ciência. Aqui destacando para vocês o verbo utilizado, o verbo propor, que também é um verbo muito bacana e forte dentro dessa proposta de objetivos. Eu acho que nesse momento, você que prestou atenção bem direitinho nesse vídeo, já dá para ter uma ideia clara do que é um objetivo, de como fazer. Obviamente que isso não sai do nada. Talvez dos primeiros que você vai fazer, você tenha sim muita dificuldade, você tenha dúvidas, mas quando isso acontecer, não deixa de perguntar lá à sua professora no grupo de área. Aproveita que a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo. E aí depois, com o tempo, várias vezes que você fizer, você vai ficar fera. Se sentir que não deu para entender de novo, se sentiu que não deu para entender muito bem, tenta assistir esse vídeo de novo, tira dúvidas, vai dar tudo certo. Como essa disciplina ela é nova, eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes você até entende como tem que fazer uma hipótese, você entende como tem que fazer um problema, o que é um objetivo, mas não entende como tudo isso casa dentro do trabalho, dentro da pesquisa científica. Eu abri esse parêntese aqui nesse momento para tentar te explicar. A gente já viu o que é um tema, já falamos sobre problema, já vimos como fazer uma hipótese, falamos sobre objetivos, que podem ser geral e específico, mas como tudo isso se relaciona dentro do meu trabalho, dentro do meu projeto científico. Todos esses 4 itens, essas 4 etapas, elas entram juntas na parte do texto chamada de introdução. A primeira coisa que tem que ter na sua introdução é o tema, não o título. Eu falo mesmo do tema. O que vai ser o tema? Vai ser um parágrafozinho curto, no máximo 2, que vai falar sobre o assunto. Mas você lembra, você não vai poder falar com as suas palavras, você deve usar citações. Por que mesmo? Porque tudo aquilo que você vai dizer, provavelmente alguém já falou. E se alguém já falou, se alguém fez um trabalho para descobrir aquilo, merece o crédito. Então, primeira parte da sua introdução seria mais ou menos um parágrafo que vai falar sobre o assunto e vai trazer citações. Em seguida, tem o problema, que normalmente é um outro parágrafo que vai terminar com uma pergunta. No parágrafo da frente, normalmente vem a hipótese, que é uma possível resposta para a sua pergunta. Lembra que ela sempre vai ser uma frase impessoal e afirmativa. Aspas. Você não sabe se é verdadeiro ou não, mas você vai falar como se soubesse. E, por fim, você vai escrever os seus objetivos, geral e específico, que é aquilo que você pretende alcançar, descobrir, mudar, é aquilo que você pretende no final de tudo. Sempre deve iniciar com verbos escritos no infinitivo, escritos na sua forma natural. Quando você terminar de escrever tudo isso, você tem a introdução do seu trabalho. A introdução, galera, é um texto curto, basicamente com 4, 5 parágrafos no máximo, e quando o leitor ele lê a sua introdução, ele de cara já começa a entender o seu trabalho. É por isso que ela é importante que ela seja sucinta, mas bem feita.
Vamos dar uma olhadinha básica em um trabalho para você entender como é que isso funciona na prática? Será que você já está entendendo direitinho as etapas do método científico? Vamos olhar esse trabalho? Eu trouxe aqui para vocês um trabalho sobre fungos. Os fungos são micro-organismos eucarióticos, unicelulares ou pluricelulares e heterótrofos, bastante reconhecidos pela sua importância ambiental de decomposição dos organismos, fazendo a reciclagem de nutrientes. Apesar de serem importantes para o meio ambiente, eles podem prejudicar a saúde de pessoas e de seres humanos, podendo causar infecções crônicas. A elevada concentração de fungos no ar pode provocar doenças como rinite, asma alérgica, sinusite, micoses pulmonares, entre outras doenças no organismo. E continua. Recentemente, na Escola de Ensino Médio São Francisco da Cruz, foram instalados aparelhos de ar-condicionado e, com isso, as salas agora fechadas favorecem a proliferação de fungos que têm o potencial para causar doenças em humanos. Nesse sentido, questiona-se quais fungos habitam locais fechados e abertos na Escola de São Francisco da Cruz. Quais deles podem estar causando doenças nas pessoas? Então a gente tem aqui um texto simples, porém tem uma estrutura, tem uma coerência. Vamos fazer essa análise. Se você olhar bem direitinho, se você tiver prestado bem atenção nas aulas até agora e praticado do jeito que a gente pede, de cara você deve ter percebido que essa primeira parte aqui todinha, ó, tá falando sobre o tema. Fala sobre os fungos e já dá uma introduçãozinha no problema. Ele fala que pode causar doenças e tudo mais, mas você sabe que o problema ele vem na forma de pergunta. Então aqui ele está fazendo a contextualização do tema. Ele está dando uma ideia do que é o fungo, o que ele causa, está dando uma ideia para você do que são esses micro-organismos. Um pouco mais para baixo, aqui destacado em azul, ele diz que ele faz essa pergunta, né? Quais fungos habitam os locais fechados e abertos na Escola São Francisco da Cruz? Alguns deles podem estar causando doenças nas pessoas? Então perceba que aqui eu tenho uma dúvida. Essa dúvida aqui, pessoal, é o meu problema. Será que esses fungos estão causando doenças nas pessoas, nos alunos, nos professores, nos funcionários? Esse é um grande problema. Um pouco mais acima, ele diz: as salas que agora estão fechadas favorecem a proliferação de fungos que têm potencial para causar doenças em seres humanos. A hipótese aqui ela não está tão clara, mas lendo o texto você consegue entender. O fato de você ter colocado o ar-condicionado nas salas favoreceu a proliferação de fungos, ou seja, eles estão se reproduzindo mais e podem estar causando doenças nos seres humanos, nas pessoas que estão ali dentro daquela sala de aula. Vamos continuar. Com base nisso que a gente tem aqui, com base nessas etapas aqui que a gente já identificou, problema, hipótese, qual seria um bom objetivo para esse trabalho? Pensa aí, o que vocês acham que eu quero? A pergunta é: quais fungos habitam os locais fechados e abertos lá na escola? Será que esses fungos eles podem causar doenças? O que vocês acham que eu quero com esse trabalho? Que eu quero alcançar, que eu quero descobrir, que eu quero buscar? Um bom objetivo seria identificar, né? Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo identificar quais fungos estão presentes na Escola São Francisco da Cruz, com base nos trabalhos sobre fungos já publicados, enumerar quais deles podem estar causando doenças nos alunos. Isso é o objetivo. Preste atenção que eu usei os verbos identificar e enumerar. Então eu tenho aqui, na verdade, 2 objetivos. E a melhor parte, a parte que vocês mais gostam desses vídeos, nessa aula, a vez de vocês, né? O que vocês vão precisar fazer? Elaborar e escrever nos comentários um objetivo para a sua pesquisa. Ah, Oceane, mas a gente não tem pesquisa. Mas enfim, nos vídeos anteriores vocês colocaram uma opção de problema. Um pouquinho mais atrás vocês colocaram uma hipótese para o problema de vocês. Agora eu estou pedindo que vocês considerem o problema de vocês e a hipótese e agora escreva qual seria o seu objetivo. Até a próxima aula!